A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que ama o livro do Apocalipse, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo YouTube, em dois canais, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, anote aí o WhatsApp do programa, 994661010. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 11 do livro do Apocalipse, que tem por título As Duas Testemunhas, né? Nós, no programa anterior, iniciamos o estudo e explicamos até o versículo de número 4 do capítulo 11, e hoje nós daremos continuidade a partir do versículo de número 5. Mas antes, nós vamos recapitular. Vamos relembrar o que vimos do programa anterior? Muito bem, vamos ver os 4 primeiros versículos. Primeiro, nós dissemos que antes do texto descrever sobre as duas testemunhas, o texto nos mostra que João recebe aí uma vara, uma cana, para medir o templo. Tudo nos leva a crer que é o mesmo anjo do capítulo 10 que João tomou o livro e comeu o rolo do livro. E nós explicamos no programa ontem, né, no programa anterior, que o anjo disse a João: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então nós explicamos que quando o livro do Apocalipse foi escrito, fazia aproximadamente 25 anos que o templo havia sido destruído. Aquele templo construído por Salomão por volta do ano 950, foi destruído por volta do ano 600 por Nabucodonosor. Por volta do ano 520, o templo foi reconstruído nos dias de Zorobabel. Por volta do ano 20 a.C., aquele templo foi restaurado, que era o templo que estava erguido durante o ministério de Jesus. Mas no ano 70 da era cristã, mais ou menos 25 anos antes do livro do Apocalipse ser escrito, o templo foi destruído. Então não havia templo em Jerusalém para João medir. Então este templo, do capítulo 11, versículos 1 e 2, ele é profético. Fala de um templo que será reconstruído no futuro. Dissemos no programa anterior que atualmente os judeus têm só o Muro da Lamentação. Mas vai haver um tempo, um período, não sabemos dizer quando, mas podemos dizer que este templo será assim reerguido, será reconstruído. Veja o que diz o versículo 2. Aí o anjo disse a João: deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então nós dissemos que esse ato de medir não era simplesmente para descrever medidas. Esse ato de medir fala de proteção. Deus estava dizendo que iria proteger o templo, embora que o átrio ou pátio externo ele não mediu, porque seria entregue às nações. E o texto diz ainda que a cidade santa, a cidade de Jerusalém, seria pisada por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, que é exatamente o período da segunda metade da grande tribulação. Vimos no versículo de número 3, que aí sim aparecem as duas testemunhas. Nós já explicamos que não cremos que seja Enoque e Elias, e nem cremos que seja Moisés e Elias, embora estejamos cientes que os milagres que Deus irá operar através dessas duas testemunhas sejam semelhantes aos milagres que Deus operou através de Moisés e Elias. Deus diz, né? O texto diz: e darei poder às minhas duas testemunhas. Deus vai dar poder, autoridade a esses dois servos de Deus, que vão profetizar por quanto tempo? 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. E estarão vestidas de pano de saco. Panos de saco na Bíblia fala de quebrantamento, de tristeza,
fala de pesar, fala de indignação e às vezes até de arrependimento. No caso das duas testemunhas, não cremos que seja arrependimento, mas de indignação com o que estará ocorrendo no mundo durante o período da grande tribulação. Finalmente, nós estudamos o versículo 4, que Deus diz assim: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, nós já explicamos aí essa simbologia, né? As oliveiras, de onde se extrai as azeitonas para fazer o azeite. E o azeite lá em Israel tinha pelo menos 3 propósitos. Às vezes o azeite servia de alimento, às vezes servia de medicamento e às vezes até de combustível, dependendo da forma, do material, da matéria-prima que ele fosse feito. Mas uma das principais funções do azeite era exatamente como combustível, onde era colocado aí nas lâmpadas, nos candeeiros, nos castiçais, como tem esses 2 castiçais aí, que eram uma espécie de candeeiros. Então, esse texto fala da autoridade que estes homens estarão na terra. O poder, a autoridade, a ação do Espírito Santo, que estará agindo na vida desses 2 servos de Deus. Foi até aí onde vimos. A partir de agora, nós vamos estar explicando os versículos 5 em diante. Vejamos o que diz o versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal a quem? As 2 testemunhas. Fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Então, irmãos, nós cremos na literalidade desse texto. Nós não cremos que aqui seja figurado ou simbólico. Talvez você pergunte: professor, como é que o senhor acredita na literalidade? Simples. Isso já ocorreu no passado. Você deve lembrar de Elias, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 11, versículos 1 e 2. Creio que você lembra desse. Não, capítulo 1, versículos 11 e 12, desculpe. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículos 11 e 12. Então, observe que o rei mandou os homens, soldados, buscar o profeta Elias. E veja o que diz, capítulo 1, versículo 9 em diante. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque estava assentado no cume do monte, foram 51 homens buscar Elias, o profeta Elias. E disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50, mais 51 homens. E este falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Então cremos que essas 2 testemunhas, esses 2 servos de Deus, esses 2 personagens, esses 2 profetas que serão levantados no futuro, terão essa mesma autoridade. Eu não creio que seja Elias que vai voltar, mas creio que o mesmo Espírito que deu poder e autoridade a Elias, dará poder e autoridade a essas 2 testemunhas. Então, durante o seu ministério, durante aquele período que eles estiverem profetizando, eles terão autonomia, autoridade, poder de Deus para realizar milagres. Mas não só isso, veja o que o texto diz. Diz ainda: e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, o que é que esses homens farão na terra? Farão coisas extraordinárias, milagres. Será através deles que Deus irá também exercer juízo na terra. Que coisa interessante. Nós já falamos aqui sobre os 7 selos, nós estamos estudando sobre as trombetas, já estudamos 6 trombetas, a 7ª trombeta está no mesmo capítulo, capítulo 11, a partir do versículo 15, nós vamos estudar nos próximos programas. Nós vamos estudar também sobre as 7 taças,
os 7 cálices da ira de Deus. Mas Deus não vai exercer juízo só através dessas 3 séries de julgamento. Esses 2 homens, esses 2 profetas, também será usado por Deus para executar juízo. Então, quem quiser fazer mal a esses 2 profetas, durante o ministério deles, eles vão matar. Vai ser alvo canal de Deus para execução do juízo. Veja o que diz o próximo versículo de número 6. Diz o texto: estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Isso faz nos lembrar de quem? Muito bem, o profeta Elias, mais uma vez. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, é a ocasião em que Elias surge no cenário bíblico, né? Aí Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, Elias, durante o reinado do ímpio Acabe, Elias ordenou que não iria chover, e não iria cair nem chuva e nem mesmo orvalho. E todos nós sabemos disso, como Israel vivia da agricultura e da pecuária naqueles tempos. Hoje não só disso, né? Hoje Israel sobrevive de muitas outras fontes de renda, principalmente do turismo, mas naquela época sobrevivia principalmente da agricultura e da pecuária. Então, sem chuva, sem orvalho, era sinal de fome na terra. Então, cremos que durante o período sombrio da grande tribulação, que nós já estudamos aqui, que haverá juízos quando os anjos tocarem as trombetas. Lembra do primeiro toque da trombeta, que vai atingir o quê? As árvores, as plantas. O segundo vai atingir o quê? Os mares, as águas vão se tornar avermelhadas, lembram disso? O terceiro vai atingir o quê? As fontes das águas. Então, além daquele juízo provocado pelo toque da trombeta, também haverá juízo que serão ordenados por esses servos de Deus. Veja o texto mais uma vez. Essas têm poder. Estas quem? As 2 testemunhas. Para quê? Para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Que coisa interessante. Então, além daquelas catástrofes provocadas pelos seres angelicais ao tocarem a sua trombeta, haverá juízo, catástrofe também promovido por Deus, realizado por Deus através dessas 2 testemunhas. E tem até poder para transformar as águas em sangue. Abre o texto, por gentileza. Aí diz: e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, serão instrumentos de Deus esses homens, para a execução do juízo. Claro, nós precisamos lembrar que período é esse, professor, que eles estarão agindo? Período da grande tribulação, período da ira de Deus. Quem estiver aqui na terra irá tomar conhecimento do ministério desses homens. Eles serão conhecidos no mundo inteiro, através da mídia, dos meios de comunicação. Esses 2 homens serão conhecidos porque serão instrumentos de Deus para enviar muitas pragas sobre a terra. Inclusive, converter as águas em sangue. Lembre-se disso, isso é uma sequência posterior ao toque das trombetas. Porque quando a segunda trombeta for tocada, conforme nós já vimos, o mar vai se tornar em sangue. Agora são as águas potáveis que vão se tornar em sangue, as fontes das águas. Veja o que diz o versículo de número 7. E quando acabarem seu testemunho, ou seja, quando eles cumprirem a sua missão, a besta, quem é a besta? É o anticristo. Nós vamos estudar sobre esse personagem no capítulo 13, em breve. A besta, ou seja, o anticristo, que sobe do abismo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, quando eles cumprirem o seu ministério, quando eles profetizarem por 1260 dias,
1260 dias, conforme capítulo 11, versículo 3. Deus vai permitir que essas duas testemunhas sejam mortas. Deus vai permitir que o anticristo, de alguma forma, com os seus exércitos, encontre essas testemunhas, executem esses dois servos de Deus, e esses dois homens serão mortos por uma permissão de Deus. Mas veja o que diz o versículo seguinte. Pode passar o texto. Diz assim, pode abrir a tela. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, os corpos dessas duas testemunhas estarão em praças públicas. Não haverá interesse de sepultar esses dois corpos, o corpo desses dois homens. O interesse maior é ficar ali visível, notório, para que todas as pessoas saibam que esses dois homens, que essas duas personagens foram mortas. E é interessante que o texto diz que estará na praça da grande cidade. É interessante que o texto diz que se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ora, nós não temos dúvidas de que esta cidade é a cidade de Jerusalém. E por que nós podemos dizer isso? Porque foi lá que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Mas por que a cidade de Jerusalém será chamada ou será conhecida nesse período por Sodoma e Egito? Primeiro, o que é que nos faz lembrar Sodoma? Perversões. Nós já falamos aqui que durante este período da grande tribulação, o anticristo estará reinando. Já rompeu o pacto, a aliança com o povo judeu. Tudo leva a crer que ele vai profanar o templo. Jesus disse que sobre a asa das abominações virá o assolador, referindo-se à profecia de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Então, Sodoma por quê? Por conta da perversão, por conta dos pecados que ocorrerá em Jerusalém nesse período. Mas também é chamado de Egito. E o que é que lembra Egito? Escravidão. Foi lá que o povo judeu, o povo hebreu, melhor dizendo, né? O povo hebreu, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó foram escravizados por 4 séculos, por 400 anos. Então, onde estará o corpo ou os corpos dessas duas testemunhas? Estarão em praças públicas, lá na cidade de Jerusalém, que nessa época, Jerusalém estará tão pervertida que receberá o nome de Sodoma e Egito. Veja o que diz o versículo de número 9. Diz, e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. A pergunta é, como é que pessoas de várias nações irão ver? Claro, hoje é simples. Há décadas atrás, ou até mesmo séculos, esse texto era um mistério. As pessoas liam esse texto e ficavam pensando, como será isso? E as pessoas entendiam assim, que pessoas do mundo inteiro iriam lá pessoalmente ver os corpos dessas duas testemunhas. Mas hoje nós cremos, né? Por conta da tecnologia, dos satélites, das transmissões, televisão, enfim, através das redes sociais, enfim, hoje tudo é fácil, mais fácil as pessoas visualizarem, as pessoas verem, né? Então, pessoas do mundo inteiro estarão vendo o corpo ao vivo daquelas duas testemunhas. É bom lembrar isso. Com certeza, todos os meios de comunicação que estiverem ali a partir de Jerusalém de Israel fará menção dessas duas testemunhas, porque elas se tornarão conhecidas no mundo inteiro. As pessoas vão desejar, as pessoas que aderirem ao plano de governo do anticristo, as pessoas que aderirem à religião do falso profeta, irão desejar que esses dois homens sejam mortos. Então, com certeza, eles serão procurados
durante esse período do seu ministério, durante esses 3 anos e meio, serão procurados. Haverá muitas pessoas que estarão procurando, mas haverá um dia em que Deus irá permitir que essas 2 testemunhas sejam encontradas. Deus vai permitir que essas 2 testemunhas sejam mortas e não vão permitir que o seu corpo seja sepultado numa forma de ira contra o ministério daqueles 2 homens. Não vão permitir. E aquilo, para o povo judeu, né, era como se fosse uma indignação. Deixar o corpo da pessoa ao léu, exposto ao ar livre, sem que tenha a dignidade, pelo menos, de ser sepultado. Então, com certeza, nem o anticristo vai mandar sepultar os corpos deles, nem vai permitir que qualquer judeu ou qualquer pessoa da família sepulte. Então estará ali os corpos ao léu, expostos. As pessoas não vão poder sepultar, mas algo sobrenatural. Eu diria um milagre ainda maior Deus irá fazer posteriormente. Veja o que diz a palavra de Deus. Observe. Aí diz, versículo de número 9, pode passar, versículo 10, por favor. Diz, e os que habitam na terra vão se regozijar, vão se alegrar, vão trocar presentes, em outras palavras, vão comemorar, vão festejar, vão celebrar a morte dos homens, desses 2 profetas, desses 2 servos de Deus. Mas por quê? Qual é o motivo, qual é a razão que eles vão trocar presentes, que eles vão se regozijar, se alegrar, comemorar, festejar a morte de 2 homens? Simples, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Agora veja que coisa interessante. Nós já vimos aqui que haverá tormentos na terra que serão provocados por demônios, haverá tormentos na terra que serão provocados por armas químicas, mas o tormento causado por esses homens é um tormento diferente. É um tormento no sentido de julgamento, é um tormento no sentido de punição, de castigo, como nós já dissemos. Eles serão poderosamente usados por Deus para execução. São os anjos que estarão tocando as trombetas do céu e esses 2 profetas na terra, que terão autoridade para fazer cair fogo do céu, para tornar as águas em sangue, para matar os seus inimigos. Mas veja o que diz o versículo de número 11, eles vão comemorar, vão festejar, mas diz o texto, depois daqueles 3 dias e meio, quais 3 dias e meio? Porque durante 3 dias e meio, o seu corpo vai estar lá, em praça pública, ao léu, exposto, mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Agora imagine aquele fato, aquele acontecimento. Estão lá os corpos das 2 testemunhas expostos, sem que ninguém permita sepultá-los, mas depois de 3 dias e meio, que cremos na literalidade. Eu creio que são 3 dias e meio mesmo, literal isso. O Espírito de vida vem, entra neles, porque você sabe que morte, o que é a morte? Nós já explicamos sobre isso. A morte é a saída da substância imaterial do corpo. E o que é a ressurreição? É o reencontro, é a reunião. O que é que vai ocorrer? Na hora da morte, sai a substância imaterial, sai a alma e espírito, fica o corpo exposto lá, mas depois de 3 dias e meio, o espírito entra neles mais uma vez. A alma e espírito volta ao corpo e eles vão ficar em pé. Eles vão ficar em pé. Pode abrir o texto, por gentileza? Diz assim, e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Por que grande temor? As pessoas vão constatar, presenciar, as pessoas verão este milagre, esta coisa extraordinária, essa ressurreição de forma sobrenatural. Da mesma forma como ocorreu no passado, onde muitos servos de Deus foram ressuscitados. Só que há um detalhe. Pode trazer a tela, por favor. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos observar que houve vários exemplos de ressurreição.
Por exemplo, existem exemplos de restauração à vida no Antigo Testamento. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitado por Elias. O filho da sunamita, que foi ressuscitado por Deus através de Eliseu. Houve outro exemplo de um defunto que estava sendo levado para o cemitério. De repente vieram os soldados, veio a guerra, aí lançaram aquele defunto lá na sepultura do profeta Eliseu. Quando o defunto tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. No Novo Testamento, houve o exemplo do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Dorcas, Eutico, Lázaro. Mas veja que coisa interessante. Essas pessoas que ressuscitaram tornaram ao convívio da sua família. Vamos tomar, por exemplo, o filho das viúvas. Voltaram para as suas mães. Lázaro voltou para Betânia para morar com Marta e Maria. Saiu lá da tumba para voltar ao seu convívio. Essas duas testemunhas, a ressurreição delas será semelhante à ressurreição de Cristo. E eu diria que de uma forma diferente, em certo aspecto. Diferente em que sentido? Porque na ressurreição de Cristo, os homens, as pessoas não viram quando Jesus ressuscitou. Viram os anjos lá na porta da sepultura. Os anjos dizendo assim, não está aqui, ele já ressuscitou. Ou viram Jesus depois de haver ressuscitado. Eles não viram no momento da ressurreição. Essas duas testemunhas irão ressuscitar na presença das pessoas. As pessoas poderão ver, poderão presenciar. Nós cremos sim na literalidade desse texto. Observe, e puseram-se, abre o texto mais uma vez, e puseram-se sobre os seus pés, ou seja, se levantaram mais uma vez, e caiu grande temor sobre quem? Sobre os que os viram. Quem é que vai duvidar agora que esses homens pertencem a Deus? Que esses homens são servos de Deus? Que estavam na terra cumprindo uma ordem, uma missão de Deus? Ninguém. Não há mais como duvidar. Porque aqueles homens que se rebelaram, e claro, pensando no futuro, vão se rebelar contra o anticristo, contra o falso profeta, vão dizer aos homens, não aceitem o 666, vão dizer aos homens, não aceitem esse plano de governo, prefiram morrer do que se unir a esse plano de governo ou essa religião. Então, esses homens que vão atormentar o mundo por conta da execução do juízo divino, agora irão ressuscitar na presença de todos. E vão ressuscitar não para voltar ao convívio da família. Vão ressuscitar não para voltar para as suas casas, não. Observe o que diz o versículo 12, veja o texto. Diz assim, e ouviram uma grande voz do céu dizendo assim, subi cá, como que diz assim, subam aqui, venham para cá. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Então, muitas pessoas, ao interpretar o livro do Apocalipse, querem muitas vezes espiritualizar isso aqui, explicar no sentido figurado, dizer que isso não é literal, que isso aqui é uma forma simbólica. Nós não cremos. Nós não vamos alegorizar o texto, nós não vamos dar ao texto um significado simbólico ou figurado, não. Nós cremos na literalidade. Se esses dois profetas, se são homens, se são dois servos de Deus, se eles serão mortos no sentido literal, se o texto diz que seus corpos estarão em praças públicas, por que nós vamos duvidar da literalidade do texto? Cremos sim que vão ressuscitar e vão subir ao céu de forma sobrenatural, de forma extraordinária, como ocorreu no passado. Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. Na ocasião em que Jesus morreu, diz o texto que os sepulcros de muitos se abriram. E Mateus diz isso. E saindo da sepultura depois da ressurreição deles, eles entraram na cidade e apareceram a muitos. Cremos. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 27. Cremos sim que esses que ressuscitaram na ocasião da ressurreição de Cristo tiveram essa experiência. Já estão no céu com Deus. É o que vai ocorrer no futuro com essas duas testemunhas. São Mateus capítulo 27, a partir do versículo 51, diz, e eis que o véu do templo se rasgou em dois,
de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, ocorrerá no futuro, com esses dois profetas, com essas duas testemunhas, o que ocorreu com esses servos de Deus do passado. Vão ressuscitar e serão levados ao céu. Será visto, os homens irão ver. Vamos ver mais uma vez o texto? E ouviram uma grande voz do céu. Quem é que vai ouvir? Os dois personagens, as duas testemunhas. E o que é que a voz vai dizer assim? Subi cá. É Deus dizendo, venham para cá, subam para aqui, para onde eu estou. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E depois disso, o que ocorrerá? Agora vem o juízo de Deus. Agora vem o julgamento. Por quê? Porque perseguiram os servos de Deus, mataram os servos de Deus, trocaram presentes, comemoraram, celebraram. Aí Deus agora trouxe os servos de Deus para si, Deus chamou as duas testemunhas para o céu e agora Deus vai executar mais um juízo. Veja que o sofrimento, as catástrofes durante os 7 anos de tribulação serão intensas. Veja o que diz o versículo de número 13. Diz assim, e naquela mesma hora, pode abrir o texto, por favor? E naquela mesma hora, qual hora? A hora que as duas testemunhas ressuscitaram, foram levadas ao céu. Houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, ou seja, 10% da cidade será destruída. Então imagine a grande proporção desse terremoto. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, ou seja, mataram os dois servos de Deus, Deus permitiu, mas 7.000 homens serão mortos nessa ocasião. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, nós vamos perceber que após essa ressurreição, após esse terremoto, onde vai morrer 7.000 homens, há uma coisa boa que nós percebemos aí. É que os homens vão ficar atemorizados, os homens vão dar glória ao Deus do céu. Vão reconhecer que realmente aqueles dois homens foram escolhidos por Deus, que as suas palavras eram verdadeiras, que eles não eram simplesmente feiticeiros que estavam fazendo feitiço, não, mas que estavam na terra cumprindo uma ordem, cumprindo uma missão, executando o juízo. E nós vamos perceber que essas pessoas que estes homens irão dar glória a Deus. Irão reconhecer que aqueles servos de Deus foram mortos, foram levados ao céu. E essas pessoas terão uma oportunidade de se arrependerem, de se converterem dos seus maus caminhos, de se converterem dos seus pecados. Nós já dissemos aqui que o período da grande tribulação não será um período apenas para julgamento, para juízo, para castigo. O período da grande tribulação também é uma oportunidade que Deus dará aos homens de se arrependerem. Tanto é, a maior prova disso é que Deus vai levantar 144.000 judeus. Deus vai levantar as duas testemunhas. E o que é que esses homens farão? Vão profetizar, vão transmitir a palavra de Deus. Observe o versículo 3, darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão. Por quanto tempo? Por 1.260 dias. Então, os homens terão a oportunidade de não só verem, não só ouvirem esses homens, essas palavras, mas de ver os milagres, as coisas extraordinárias, as coisas sobrenaturais. Quem estiver na terra, claro, vão ver, nem que seja, quem estiver lá em Israel pode ver isso pessoalmente, a olhos nus, mas quem estiver em outra parte do mundo poderá ver através dos meios de comunicação, através das redes sociais, que com certeza isso se tornará notório no mundo inteiro. Finalmente, o versículo de número 14, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje, pode passar, abre a tela por gentileza, diz, é passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Então, nós vamos perceber que o livro do Apocalipse fala sobre esses 3 ais. Então, a sexta trombeta é
o primeiro ai. Observe lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 12. Diz assim, passado é já um ai, eis que depois vem ainda 2 ais. Então isso fala de juízo, isso fala de julgamento. Então veio a 6ª trombeta, agora vem o segundo ai, como diz o versículo de número 14, é passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. E qual é esse terceiro ai? Exatamente a última trombeta, ou a 7ª trombeta, que nós vamos explicar no próximo programa. E o que é que nós podemos aprender quando nós lemos acerca dessas 2 testemunhas? É que mesmo durante a execução do juízo divino, mesmo durante o período em que a ira de Deus estará sendo derramada sobre a terra, Deus ainda deixará profetas. Deus deixará ainda 2 homens. Isso além dos 144 mil, claro. Esses 2 profetas que irão profetizar, chamando os homens ao arrependimento. É uma espécie de última chamada ao arrependimento, porque a igreja já terá sido levada para o céu, mas esses 2 servos de Deus estarão na terra anunciando o juízo divino, convidando as pessoas a se converterem dos seus maus caminhos, a se arrependerem dos seus pecados. E feliz, claro, serão aqueles que, mesmo debaixo do juízo divino, atenderem ao convite de Deus e se arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos, para não ir para um sofrimento ainda maior, que é a condenação do inferno. Porque o período da grande tribulação é um período de sofrimento limitado. São 7 anos apenas de sofrimento. Aqueles que escaparem durante os 7 anos poderão sofrer só os 7 anos. Mas não para por aí. Aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, aqueles que não se converterem dos seus maus caminhos, irão para um sofrimento ainda maior, que é o sofrimento do fogo do inferno.